isso, galera. Olha como é que tá o Saracura 1. Tudo verde, tudo viçoso, crescendo bonito. Mas nem sempre as coisas caminham dessa forma. E a intenção desse vídeo é mostrar para vocês que existem contextos e ocasiões em que o solo não está numa condição tão propícia para aquelas plantas de interesse, e nem sempre os nossos objetivos ali eles se concretizam logo de cara, mas essas situações elas também ensinam muito, e a intenção é mostrar para vocês um pouco de como é que está o Saracura 2. Falei um pouco dessas duas áreas no vídeo anterior, onde a gente fala a capa é cobertura verde, e enfim, venham ver. Primeiramente aqui, ó, Natália vai estar mostrando para vocês, olha a fisionomia diferente dessa primeira entrelinha aqui no Saracura 2. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que aqui a gente fez um consórcio do capim, gengibre, milho, andu, feijão. Nas entrelinhas da borda que margeiam os canteiros de árvores foi o feijão junto com o capim mombaça, mas só que nem tudo caminhou como esperado. Por exemplo, a gente teve muitas falhas do milho, as formigas não deixaram ele se desenvolver, e o andu a gente só ficou com esse representante aqui. Então, a partir do ponto, galera, quando você monta um arranjo e esse arranjo ele não se desenvolve, primeiramente você tem um motivo para isso acontecer, certo? Segundo, o nosso objetivo dessa área era o gengibre, então a gente não pode abandonar isso daqui, porque eu sei que esse é um sentimento que nos atravessa quando as coisas não saem muito bem como esperado. Vamos colher um pouquinho do feijão aqui nessa área. A gente vai conseguir compensar a não quantidade, né, do feijão aqui no Saracura 1, onde ele está bem bonito. Vocês vão ver aí no vídeo, ele bem carregado, ele bem viçoso. E o que a gente está fazendo agora aqui de manobra, voltando para esse ponto quando as coisas não encaixam muito bem, é colocar uma matéria orgânica que foi gerado da roçagem do sítio e trazendo para cá, certo? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não pode abandonar essa área, a gente não pode abandonar esse sistema aqui. Muito provavelmente você vai plantar uma área que é mais desafiadora e você vai precisar ter jogo de cintura para encontrar os caminhos para fazer com que ela progrida, com que ela avance, né? Para que esse solo recupere. Então, como a gente não pode abandonar, a gente está cuidando desse gengibre, colocamos essa cobertura aqui e um pouco mais para frente vamos colocar, né, outras plantas, fazer uma segunda tentativa do milho para ele poder se desenvolver e a gente colher. Patrick, nesse caso, nessa segunda opção, você já vai adubar um pouco? Com certeza. É nessa hora que o adubo ele entra como um aliado, porque eu já sei que essa condição aqui de sem adubo não vai colar, não vai acontecer. Mas olha que exemplo interessante. Eu já falei para vocês, já fiz um vídeo falando sobre o mosaico da paisagem, né? Que cada pedaço de solo é cada fragmento que a gente tem, cada centímetro cúbico, galera, é uma coisa. A gente chama isso de microsítio. Então, observe esse feijão aqui. Na borda, a gente quase não esperando nada dele, mas ele já deu muito mais bonito e carregou muito mais do que os das entrelinhas. Então, veja que quando você planta sem adubo nenhum, você tem um raio-x fiel da condição desse lugar, tá bom? E aí eu volto a dizer para vocês, ó, esse tipo de situação, esse tipo de contexto, é um contexto onde você já vai saber, opa, aqui, né, numa condição semelhante a essa, eu estou falando aqui da nossa realidade, que era um solo que estava com terra nua, crescendo muitas poáceas, que são plantas dessa família, e quando você arranca a raiz dela, essa aqui está novinha, mas quando você arranca a raiz dela, você vê que é uma planta que tem uma raiz grossa, pivotante, ou seja, que tem essa função de descompactar. Então era um solo que estava bem compactado, um pouco decaído. Esses dois canteiros, inclusive, a gente fez, aproveitou para testar o arroz de sequeiro, ó, mas olha como ele veio fraquinho, né? Muitas poucas germinaram. Então tudo isso faz parte. E como uma das minhas intenções é vocês aprenderem a desenvolver repertório, a gente está compartilhando esse vídeo com vocês, porque uma situação dessa, onde a princípio parece que as coisas, poxa, né, a área não produziu tanto assim, primeiro, tem solução, e segundo, é repertório para você, é experiência, porque eu tenho certeza que o que a gente vai estar fazendo aqui, as manobras que a gente vai precisar fazer, vai fazer com que a gente amplie nossa curva de aprendizado e se torne agricultores, agricultoras, no caso da Natália, mais experientes.
porque essa é que faz a diferença. Não pensa que está todo mundo com as respostas não, porque não tem. Tá? Quando você tem resposta é porque você passou por desafios, certo? E aí com esse ângulo que a Natália está pegando, você consegue perceber a tonalidade de verde completamente diferente. Aqui, por exemplo, esse feijão, aqui no Saracura 1, ele foi plantado coisa diferente de 10 dias. E ele ainda está com energia. Ele ainda tem energia para absorver do solo, então ele vai continuar sintetizando folha, frutos e por aí vai, certo? E aqui uma observação legal, ó. Se lembra que a gente mostrou exatamente esse canteiro aqui no início do vídeo da capina seletiva? Olha como é que está a mandioca, né? Ou a aipim. Olha como está o alho poró. A bananeira já respondendo, a amora já vindo aqui. Então veja que é uma ação aparentemente simples, aparentemente despretensiosa, mas que faz total diferença para o desenvolvimento do sistema. Olha essa outra entrelinha, falei para vocês que a gente tinha feito com consórcio com mandioca, batata doce, olha como ela está vindo. Olha a diferença quando você planta com pouca cobertura, como as plantas espontâneas vêm bem menos densas. Aqui fica fácil de fazer esse manejo. Por quê? Porque o consórcio funcionou, o consórcio veio. A cambuci, em algumas faixas, ela está um pouco mais lenta, mas ela está aqui. Aí quando a gente fala de microsítio, ó, o que é que acontece? Venha 1 metro para frente, olha como está essa aqui 1 metro para frente. Essa está no ótimo dela, entende? Então, cada perfil desse aqui, gente, é um perfil, você tem que saber respeitar. E aqui é na hora que entra a tesourinha, ó. Alicate de poda, fazendo poda, manejando, não desistindo para que o sistema ele continue respirando e produzindo vida, tá bom? Chega aqui. Aqui vocês vão ter a diferença muito interessante e um lembrete importante da necessidade que a gente tem da matéria orgânica. Eu falei para vocês numa sessão aberta recentemente sobre a necessidade que você tem de quando vai iniciar um projeto de olhar para a biomassa, você tem que olhar para a matéria orgânica. Esse é o ponto-chave, tá? Então se você olha para o lado, esquerdo e direito, o canteiro de árvore, não teve matéria orgânica nos canteiros das entrelinhas. Agora aqui nos canteiros de árvores, eu tive matéria orgânica. Gente, preciso falar para vocês que tem diferença no feijão. Não é nítida a diferença do feijão. Até o ciclo de vida dele está um pouquinho mais prolongado. Por quê? Porque ele ainda tem energia para consumir, ainda está conseguindo sintetizar a energia do sol, transformar em energia química. Por quê? Porque tem condições para ele fazer isso. Cobertura. Cobertura. Então foca nisso, foca nesse básico, tá certo? E aí vocês estão vendo como é que está a diferença. Teve, obviamente, faixas onde o feijão vai carregar um pouco mais, onde ele está mais bonito, mas a intenção é só estar compartilhando esses primeiros ensaios com vocês, tá certo? Aqui, ó, só para poder finalizar e dar mais uma amostragem para vocês, esse aqui é um mombaça. A gente tinha a semente dele aí e é aquilo, né? Como se fosse, galera, uma reação em cadeia. Milho não germinou, formiga cortou, andu também, feijão não foi o seu potencial completo e o mombaça vem junto. Ele só mostra realmente, ó galera, o solo ainda não está com essa força toda não. Vocês me chamaram aqui, mas ele ainda não está assim forte. Tudo dialoga, entendeu? E onde está um pouco mais forte é o quê? É um microsítio onde você tem uma mancha de fertilidade mais favorável. Simplesmente assim. Então o que é que a gente vai estar fazendo agora? Como a gente está iniciando o verão, mas é coisa de 3 meses, não vamos plantar ele novamente de semente aqui. Vamos entrar com muda dele aqui, porque a gente tem umas torceiras ali que a gente pode fazer isso para quê? Para poder acompanhar o sistema. Daqui a pouco aqui já precisa de matéria orgânica, canteiro de árvore. E vamos colocar um pouquinho mais de adubo nele. Simples assim. E quando eu abro e compartilho tudo isso com vocês, gente, a princípio é que vale muito a pena você desenvolver sistemas dessa maneira como a gente está fazendo, com muito baixo custo, porque os investimentos que a gente está fazendo por área aqui são muito baixos, estão sendo muito pequenos, pouco expressivos, acho que essa é a melhor palavra, e a gente está conseguindo colher alimentos, a gente está conseguindo criar a nossa base da nossa subsistência. Não à toa plantamos o feijão aqui, plantamos o feijão ali, e vamos continuar construindo isso dentro dessa estação com outras espécies, mas também criando condições para aquelas plantas de interesse lá na frente. Né? Às vezes você quer só o carro-chefe, quer o carro-chefe, mas o principal ativo é isso daqui, ó, solo. Quanto é que custa 1 metro quadrado de solo degradado? Ou 1 metro quadrado de solo recuperado, vivo? Em um ano, ó,
passa rapidíssimo e as coisas mudam, tá? É basicamente isso, galera. A gente vai continuar, vamos cobrir agora esses canteiros do gengibre, que a gente tem que cuidar deles. Como eu disse para vocês, falei um pouco mais rápido dessa vez, mas é porque realmente o sol vai esquentar e a gente precisa preservar o corpo para poder trabalhar a semana toda. Vamos lá. Saracura anunciando chuva. Olhando aqui esse feijãozinho, esse foi um fragmento onde a terra tinha uma concentração um pouco maior de bananeiras antigas, e aí você tinha um pouco mais de matéria orgânica. A área já se desenvolveu um pouco melhor, mas ainda um pouco aquém, né, do potencial dessas plantas. E é isso. Finalizamos já a cobertura dos canteiros do gengibre naquelas entrelinhas. Vamos finalizar esse agora. A gente aproveitou agora e descansou um pouco mais do almoço para esperar o sol baixar. Logo atrás ali vocês veem o módulo Anta. E é isso, galera. A intenção é ir compartilhando o desenvolvimento e progresso, aprendizados também dessa área com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de curtir, de se inscrever, de comentar. Até o próximo e muita paz.